a dor e o sofrimento. Chega. Na aula de hoje nós vamos falar de rodeio. Então, chega. Silêncio, pra frente. Presta atenção aqui. O Roubaix veio de 1909 a 1994, portanto ele viveu no século XX. E segundo ele, ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Então a dor e o sofrimento fazem parte da existência. É impossível viver sem sofrer. E ele critica a psicologia, que até o tempo dele tratava a dor e o sofrimento como patologias, ou seja, como doenças. Aí ele vai desenvolver algo conhecido como psicoterapia existencial. Psico vem de mente. Terapia é a cura. A cura da mente através da análise da nossa existência. E para ele a existência humana comporta dor e sofrimento. É impossível viver sem sentir dor e sem sofrimento. E a dor e o sofrimento não devem ser encaradas como doença, mas sim como algo que faz parte da vida e algo que é importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Em 1841 d.C., Soren Kierkegaard afirmou que as pessoas interpretam mal a ideologia cristã, a religião cristã, fazem mau uso da ciência para falsamente defender-se da angústia inerente à existência. Então, a angústia faz parte da existência, principalmente a angústia precede as nossas escolhas. O ser humano é um ser livre, é um ser de possibilidades. E essas possibilidades geram em nós angústia. A angústia é o sentimento, é o sofrimento que precede as nossas escolhas. A gente sofre isso por quê? Porque a gente não sabe o que escolher. Toda escolha implica um sofrimento e uma angústia. Porque a gente não tem certeza se a nossa escolha será a melhor para nós. Então você sofre antes da escolha e depois sofre também após ter escolhido, segundo Kierkegaard. Então antes da escolha tem a angústia e depois da escolha tem o desespero, porque você percebe que fez a escolha errada. Tem 3 tipos de escolha segundo Kierkegaard. A escolha estética, que é quando você escolhe o prazer. A escolha ética, quando você escolhe o que é certo fazer. E a escolha religiosa, que é quando você escolhe Deus. Quando você escolhe o prazer, você sofre de desespero depois, porque o prazer ele é passageiro. Igual na sala de aula. Vocês podem escolher o prazer de conversar, de fazer bagunça. Mas esse prazer é um prazer momentâneo. Enquanto vocês escolhem esse prazer, vocês estão perdendo a oportunidade de aprender, de crescer, desenvolver. Quando você escolhe o que é certo, na ética, a escolha ética, segundo Kierkegaard, essa escolha também não garante a felicidade. Pelo contrário, você se desespera, porque o que é certo e o que é errado muda à medida que o tempo passa. O que é certo fazer hoje não era certo fazer antigamente. No futuro, o que é certo fazer hoje pode ser considerado errado. No século XIX, por exemplo, era certo no Brasil a escravidão. A escravidão é algo certo? Hoje não. Naquela época inclusive era algo legal. Então certo e errado mudam à medida que o tempo passa. E a única escolha também não vai garantir o sucesso, a felicidade e a libertação do sofrimento é escolher Deus. E escolher Deus é uma
Aposta, muito mais que uma aposta, é um salto no escuro. É um salto no abismo. Quando você escolhe Deus, é como Abraão. Abraão teria sido mandado por Deus sacrificar o próprio filho. Isaac, exatamente. E aí isso é um salto no escuro. Ele foi com fé e confiança de que era aquilo que Deus queria. Na hora que ele foi sacrificar o filho, o que aconteceu? Um anjo foi e segurou a mão dele e falou para ele não sacrificar o próprio filho, porque Deus havia providenciado um carneiro para ele sacrificar no lugar do filho dele. Então apostar em Deus, escolher Deus é um salto no escuro. Não dá para ter certeza nenhuma. É angustiante essa escolha e muitas vezes você vai se encontrar também desesperado. Porque o desespero ao escolher Deus é porque não dá para ter certeza que aquela foi a melhor escolha. Mas é uma espécie de aposta, um salto no escuro e no abismo, confiando que Deus irá te amparar. Isso para o Piper, né? Ele afirma que as pessoas interpretam mal, né, tanto o cristianismo e fazem mau uso da ciência e querem libertar as pessoas da angústia e do sofrimento e do desespero. É impossível libertar o ser humano da angústia, porque a angústia ela é própria do ser humano e dos seres livres. Todo ser que é livre sofre ao fazer escolhas antes e sofre depois das escolhas do desespero. Então não tem como libertar o ser humano do sofrimento. Em 1952, o médico suíço Ludwig Binswanger, ele misturou a filosofia existencial e psicoterapia no seu livro Formas Básicas e Realização da Humanidade, né? Estar no Mundo. Ele vai trabalhar a questão da existência. Os filósofos da existência, como Heidegger, vão falar o seguinte: o ser humano é um ser para a morte. É um ser finito, temporal, e tem sempre diante de si a possibilidade de morrer. Quando você percebe que pode morrer, surge a angústia. A angústia nasce quando você percebe que serve. A angústia nasce quando você percebe que você não está sendo você mesmo. Porque desde o momento que a gente nasce, a gente é tentado a ser, não nós mesmos, mas ser quem os outros querem que a gente seja. Começa em casa, na sua casa você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Você vai para a escola, na escola você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem a escola quer que você seja. Você vai para o mundo do trabalho, no trabalho você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem seu patrão quer que você seja. Você arruma um relacionamento, namorado ou namorada, e no relacionamento você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem o seu namorado quer que você seja. E aí quando você menos se dá conta, você se tornou não você mesmo, mas se tornou o que os outros queriam que você fosse. Isso gera angústia, ansiedade, sofrimento. Porque você percebe que está vivendo uma existência inautêntica. E aí você vai buscar a autenticidade, vai buscar ser você mesmo, construir seus próprios projetos. Mas isso também não te liberta do sofrimento. Você vai sofrer sempre, porque o sofrimento e a dor fazem parte da existência. Em 1952, o pioneiro da psicologia humanista, o Carl Rogers, publicou sua obra Psicoterapia e Consulta Psicológica. E também vai abordar a questão do sofrimento, da angústia, da dor, que fazem parte da existência humana. Em 1980, o William Gallon, ele discutiu na sua psicoterapia existencial as 4 preocupações essenciais da vida. Quais são as 4 preocupações essenciais que todo ser humano tem? A preocupação com a morte, o medo da morte, o Heidegger já fala para isso. Nós somos um ser para a morte, quando a gente descobre que vai morrer e não se tornou quem a gente é, mas se tornou quem os outros queriam que a gente fosse, isso gera sofrimento e angústia. A liberdade. A liberdade é outra preocupação da existência humana. A liberdade é a possibilidade de fazer escolhas, é o livre-arbítrio. Mas toda escolha implica renúncia. Quando você escolhe uma coisa, você tem que renunciar a outra. Isso gera sofrimento, angústia. O isolamento existencial, quando você fica isolado, a solidão, é algo que leva o ser humano também ao sofrimento, né? E a falta de sentido, quando você percebe que sua vida não tem sentido, ou que você está vivendo conforme o sentido que outras pessoas impuseram para a sua vida.
Então, isso é uma abordagem existencial aí da humanidade, do ser humano. E para o Rolo May, é impossível viver sem dor. É impossível viver sem sofrimento. Viver é sofrer. O que é Deus? Tem que entregar a sua vida nas mãos de Deus e acreditar que Ele vai te amparar. Mesmo diante da angústia e do desespero que você vai experimentar ao fazer essa escolha. Isso aqui. Para o Rolo May, é impossível ser plenamente humano sem sentir dor, sem sofrer. E a dor e o sofrimento não são doenças que devem ser extirpadas, como a psicologia, na maior parte do tempo, quis tratar. As pessoas procuram psicólogo por quê? Porque está sofrendo dor, está sofrendo, está psiquiatra. Isso. Acreditando que essa dor deve ser tirada da vida da pessoa. A dor faz parte, você tem que aprender a conviver com ela. Compreenderam o pensamento do homem? Alguma dúvida aí?